senhor falou sobre sua equipe. Uma equipe muito reduzida me chamou a atenção e eu queria que o senhor falasse um pouco disso antes de nós avançarmos para um tema bem interessante que fala sobre o Brasil também. Mas a gente vê que alguns dos demais presidenciáveis, eles estão com escopo de segurança absurdo, segurança pública, inclusive. O senhor está com uma equipe muito enxuta e, aparentemente, não tem essa estrutura. Diante do que o senhor aponta, dos nomes que o senhor cita, do cenário que o senhor tem construído aí, parece que não ter medo, de fato não tem medo de falar o que o senhor pensa e não tem medo de enfrentar qualquer represália ou qualquer ação que possa colocar a sua integridade física em risco? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não existe medo. Eu acho que esses caras que falam que são muito valentes e tal, salvo alguns amigos como o meu amigo Arthur, que claramente é um cara naturalmente muito corajoso, tem coragem física, assim. Quase todo mundo que eu conheço tem medo. O lance é se você para diante do medo, se o medo te faz assustar. Eu tô continuando, apesar de me preocupar com minha segurança. Eu digo, inclusive, em perseguição política mesmo. Com certeza. No Maranhão, a coisa que mais tem é pistoleiro de cidade pequena. Eu ia nas cidades pequenas e falava dos erros dos prefeitos. Para você chegar numa cidade pequena e o prefeito te botar para fora, mandar os jagunços dele te botar para andar, era a coisa mais fácil. Então a gente tinha operações, porque a gente tinha que ser muito inteligente, a gente chegava na cidade sem avisar, a gente já chegava a gravar os nossos vídeos, quando soltava os nossos vídeos, a gente já estava saindo fora da cidade, ou já estava indo no veículo da imprensa, ou seja, tinha um susto geral. Prefeitos pelo todo o Maranhão ficavam falando, minha cidade não pode ser a próxima. E isso podia se reverter em algum momento em violência. Você tem muito apoiador de prefeito que não tem nada a perder ali, que por R$1.000 daria um tiro em alguém. Não é nem crime organizado, já estou falando de banditismo político de interior. E eu não tenho a estrutura dos outros, mas eu volto a colocar, a gente tem que compensar a falta de estrutura com mais trabalho. É compensar. Trabalhar. Eu confesso que estou esgotado, mas se não trabalhar, você perde. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão. Qual seria a sua primeira ação, caso o senhor seja eleito em outubro deste ano, sentando na cadeira presidencial? Já tem isso dimensionado? Já tem um planejamento? Tem. A primeira ação eu iria tomar antes de sentar na cadeira presidencial formalmente, seria na transição. Eu passaria, tem uma PEC protocolada pelo deputado Kim Kataguiri e outros deputados, o Júlio Lopes, etc., o Pedro Paulo, que é uma PEC que faz uma reforma fiscal muito profunda no Brasil. E a gente precisa passar essa PEC, que resolveria grande parte dos problemas de dívida, de aumento de gasto, que torna o Brasil um país muito caro, ainda na transição, com a legislatura atual, conversando com os deputados e senadores que perderam a eleição, fazendo um acordo com eles para a gente passar essa reforma fiscal e virar para 2027, aí sim, com um clima muito positivo em termos econômicos. De fato, se passa essa reforma, essa PEC que a gente entrou, que é uma PEC que inclui reforma da Previdência, inclui desvinculação dos orçamentos da educação e da saúde do aumento da receita, isso tem um efeito muito ruim sobre o orçamento. Às vezes você aumenta a receita, porque teve um ano bom de economia, aí no ano seguinte a economia vai mal, mas como ela fica vinculada ao aumento, ela não diminui. Então você está permanentemente aumentando esses gastos e uma hora a conta estoura. Você tem cortes de gastos absurdos que precisa fazer nos privilegiados do alto funcionalismo, corte de renúncia fiscal de grandes empresários que vivem uma mamata, a gente está falando de assim, centenas de bilhões nessa área, e outros temas até menores, fiscalização no BPC e no Bolsa Família, que tem muita fraude. Com base nisso, a gente levantar um espaço fiscal para que a gente possa economizar coisa de 3 trilhões de reais em 10 anos. A gente está falando de economizar em 10 anos 25% do PIB brasileiro. É muita coisa. 1/4 do PIB ser economizado em um período de 10 anos. Aí a trajetória de dívida brasileira, que ela está subindo, ela estabiliza e começa até a cair. E aí, com a trajetória de dívida diminuindo, eu posso abaixar os juros, a famosa taxa Selic. Abaixou a Selic, eu posso pagar menos gastos na rolagem da dívida, que é o custo financeiro que a gente tem, que é muito alto no Brasil. E aí economiza mais dinheiro aí para extensão. Com base nisso, eu posso reduzir impostos. Sobra mais dinheiro para fazer investimento. Eu invisto em infraestrutura aqui, ali. E aí a gente consegue ter um país funcional. Essa seria a primeiríssima. Só que isso é antes de sentar. Aí sentando na cadeira, aí é enfrentar o crime organizado. Privatização. O senhor é um defensor da privatização? Defendo da estrutura de algumas estatal? empresas, mas isso não é uma bala de prata que vem, né? No sentido de, assim, se a privatização for mal feita, como muitas foram mal feitas, você pode ter fraude. Vou dar um exemplo. Uma das extensões do escândalo do Banco Master foram a privatização da Copel, no Paraná, tocada pela turma do Banco Master, e a privatização do EMAI, em São Paulo, também tocada pela turma do Banco Master. O Tanuri, que é o sócio oculto, comprou as duas. Ele destruiu as duas empresas. Ele destruiu. Foi uma privatização em que essas empresas foram destruídas. Valeu a pena? Isso foi um golpe na praça. No fundo, a compra dessas empresas, ela terminou sendo paga
pelo FGC, porque no fim do dia os balanços das empresas que adquiriram essas empresas públicas, elas foram maquiadas com títulos do Banco Master. Então, tem que ter privatização em algumas áreas. Correios é uma empresa, cara, que a gente não tem que ter o monopólio deles. Os dois bancos públicos federais, Caixa Econômica e Pelo Banco do menos Brasil. o Banco do Brasil ou a Caixa, a gente pode privatizar algumas operações, mas algumas operações podem continuar com o Banco Público. Porque existe uma coisa agora que os liberais vão ter que discutir de maneira clara. Com a inteligência artificial e com o machine learning, você vai começar a ter ganhos de informação e ganhos de produtividade em escala absurda. E aí a centralização faz sentido. Por exemplo, o SUS hoje não é bom o serviço SUS. O SUS, ele, em vários lugares, ele tem graves problemas de acesso. As pessoas não conseguem acessar para você fazer os exames, demora muito para conseguir agendar uma cirurgia e fazer, demora muito. Pois bem, com o uso intensivo de tecnologia, machine learning, com prontuário único, você vai conseguir parametrizar os dados, você vai conseguir criar as bases de dados em que a inteligência artificial vai poder falar, pô, você, de acordo com todo esse histórico que você teve, hipertensão, tal coisa, você vai desenvolver diabetes. Portanto, vamos fazer um tratamento prévio para você não desenvolver diabetes, para eu ter menos gastos com medicamento, com uma eventual cirurgia lá na frente? Ao fazer isso, com prontuário único, mais machine learning e inteligência artificial, a quantidade de dinheiro que a gente economiza e a quantidade de fila que economiza é gigante. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ele lançou um aplicativo que foi feito junto com a Google. E nesse aplicativo, uma das coisas sensacionais que ele tem vou dar um exemplo, você pode ter médicos que estão ociosos hoje aqui em Criciúma, mas eu tô com um médico que está no pico tá faltando médico em São Paulo para atender uma consulta. Se você faz isso via um aplicativo, o médico ocioso aqui fica disponível para atender a pessoa em outro lugar. E aí você começa a diminuir a velocidade nos atendimentos, para fazer teleatendimento. Com o teleatendimento você consegue fazer as receitas dos remédios, e aí você consegue descobrir onde os remédios vão ser alocados, e você fazer o deslocamento logístico dele com um custo menor. Você consegue também preparar melhores estoques. Então isso tem um efeito de economia em cadeia gigantesco e de melhor atendimento gigantesco. E isso faz com que um sistema como o SUS, que é estatal, funcione muito bem. Assim como a gente pode ter, vamos dizer, ganhos em escala em algumas empresas públicas. Dito isso, tem que privatizar algumas. Tá? Eu dei toda essa volta que é importante para explicar uma nova mentalidade que a gente tem que ter sobre isso, mas ao mesmo tempo, Correios vão privatizar, sabe? Codevasf está fazendo sentido, sabe? São perguntas boas de fazer. Vamos falar de STF. A gente talvez vive, e se a gente pegar a história, a filosofia, a política e a teoria política, elas trazem alguns aspectos relacionados às mudanças comportamentais das estruturas de poder. A gente vem desde a época lá antes de Cristo, quando Platão já dizia sobre esses aspectos culturais, e a gente vem numa modelação que chega exatamente no que a gente está vivendo hoje. Esse conflito de poderes que talvez venha uma nova era filosófica da política. O senhor acredita que está uma bagunça e que, de fato, o STF hoje ultrapassou todos os limites que condizem com a realidade, a atividade e o que a Constituição prevê? Sim. O STF não é mais um tribunal constitucional. Ele é um grupo político com superpoderes e que ganha dinheiro, faz negócios e abusa das suas prerrogativas. E é um poder arrogante, um poder que não admite contestação. O que o Gilmar Mendes fez com o senador Alessandro Vieira é vergonhoso. Foi de uma indelicadeza, de uma agressividade gigantesca. A participação nesses escândalos de corrupção envolvendo ministros do STF é assustadora. E o correto, era eles pedirem afastamento, né? E aí eles não vão pedir, eles querem brigar. Essa é a parte mais maluca, eles querem brigar, eles querem contestar. Teve agora um videozinho que o Zema fez lá, um vídeo de IA, inofensivo. Aí o Gilmar Mendes, não, bota esse vídeo aí no inquérito das fake news. O Gilmar tá maluco, isso é maluco, isso é coisa de alguém que tá viciado em poder, que perdeu qualquer contato com a realidade. E como contém isso? O senhor, como pré-candidato à presidência, tem alguma resposta para isso? Porque se o Congresso seria responsável por realmente comandar essas discussões, levar em consideração impeachment, a gente não consegue. O senhor defende o impeachment? O senhor acha que isso vai acontecer no Brasil? Eu defendo o impeachment, mas com a direita sendo bolsonarista hoje, eu sou muito cético. Porque o maior abafador de crise com o judiciário é o Flávio Bolsonaro. E isso acontece porque o Flávio Bolsonaro foi salvo pelo Dias Toffoli e pelo Gilmar Mendes. Isso é nítido, isso aconteceu no ano de 2019, 20, 21, quando o Toffoli ele tirou as provas coletadas do COAF via uma ação do Flávio, o que beneficiou o Flávio e todos os outros envolvidos no Lava Jato que tinham provas obtidas pelo COAF. E depois, quando o Gilmar Mendes fez uma interpretação maluca sobre a legislação do foro privilegiado, dizendo que os crimes, ou eventuais crimes cometidos pelo Flávio, quando era deputado estadual, devem ser investigados pelo STF, estando a ele foro privilegiado,
porque havia uma continuidade nos mandatos dele, que é uma invenção do Gilmar, apenas, vamos ser práticos, para beneficiar o Flávio. E o Flávio foi muito generoso, acabou com a Operação Lava Toga, foi generoso pelas nomeações de ministros do STF do Lula agora. Então, eu sou muito cético em qualquer coisa muito agressiva vindo dessa turma. Mas nós vamos precisar fazer isso. Eu acho que não dá para falar em continuar com um ministro como Dias Toffoli ou como Alexandre de Moraes da forma como está. Eles não querem sair, eles acham que nós temos que ver os negócios que foram feitos e as posturas recentes e achar que isso é normal. Existe isenção no STF ainda? Não, não existe nada. Está muito feia a postura do STF. O STF tem espírito de corpo. Na hora de dar bronca lá no Zema, primeiro, o que o ministro do STF está dando bronca num pré-candidato? Ele falou, não, olha, a gente ajudou ele lá numas dívidas de Minas. Então, diante de Deus, tem que ter dívida de gratidão com o tribunal? Que é isso que ele está falando. Ou seja, ele já confundiu completamente o que é uma Suprema Corte, que é uma corte constitucional de uma nação, com um grupo político em que você tem dívida de gratidão, dívida moral. O senhor Gilmar Mendes está doido. Doido. E é doido de quem ficou apaixonado pelo poder. Está tanto tempo exercendo o poder que já nem sabe mais o que é certo e errado. Perdeu completamente o limite. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor fizesse uma leitura, um apontamento da sua leitura política, como pré-candidato à presidência, da família Bolsonaro. O senhor tem apresentado os fatores que levam a possíveis irregularidades de gestão, de mandatos. E o senhor passa por um estado onde o senhor tem 3 nomes de Bolsonaro que podem concorrer. Jair Renan, possivelmente pré-candidato a deputado federal, Carlos Bolsonaro ao Senado, disputando inclusive com grupos políticos internos, e aí nós temos Flávio Bolsonaro à presidência. Como é que o senhor vê essa construção da família e exatamente também a vinda tanto de Carlos para cá quanto Jair Renan? Se o senhor tem uma opinião formada também. Porra, de anos, né? Eu acho assim, cara, quando eu comecei o impeachment da Dilma, a gente achou que as pessoas iam despertar para os problemas do Brasil, iam lutar por causa, a gente cantava na Paulista, não temos bandido de estimação, e era pela causa, não pelo político. De repente, aquelas mesmas pessoas viraram puxa-saco de uma família desqualificada. E assim, eu entendo algumas pessoas que apaixonaram pelo Bolsonaro, porque nunca houve, dentre as opções político-eleitorais, alguém que dizia, enquanto discurso, o que o Bolsonaro dizia para os eleitores antipetistas. Eu sou como você, eu defendo Deus, família, pátria, eu sou de direita, eu defendo que bandido tem que morrer, vagabundo tem que se... E acabou. E isso ressoou, porque soou muito verdadeiro para as pessoas. Muito. Mas quem conhecia o Bolsonaro na atividade política dele, sabia que o Bolsonaro só era um político do centrão, meio, vamos dizer, atrapalhado em termos cognitivos. Ele nunca foi um sujeito muito inteligente. Mas tudo bem, a gente, né, beleza, ele ganhou a eleição e tal. Aí a gente descobre os escândalos de corrupção envolvendo o Flávio, e assim, não dá pra falar que o Flávio não estava envolvido num escândalo de corrupção multimilionário, que era o da rachadinha. Em que lugar do mundo um funcionário saca 80%, 90% do próprio salário e manda para um chefe de gabinete, para um operador? Em que lugar do mundo que uma loja da Copenhagen começa a ter vários depósitos em dinheiro, supostamente comprando produtos, e a sazonalidade do chocolate, que é super forte, por exemplo, no mês da Páscoa, não existe, você em outros meses fatura mais, e batem os depósitos com a retirada dos salários dos funcionários. Os funcionários não trabalhavam lá na Assembleia Legislativa, obviamente era um escândalo de rachadinha, tanto que não era só ele que cometia, era praticamente todos os outros deputados estaduais na Alerj. Aí esse cara tem um escândalo de rachadinha, e aí para salvar o filho, esse, que é o Flávio, do escândalo de rachadinha, o Jair destrói a Operação Lava Jato, faz acordos com o STF. Então, quando a gente percebe isso, não é apenas que ele é fraco, mas ele é corrupto e ele trai as pessoas, ele usa e trai. Assim como ele usou e traiu aquelas pessoas que foram para frente do quartel, o correto dele como líder era ele falar, saiam da frente dos quartéis, não corram esse risco. Eu tô indo para os Estados Unidos. Pô, ele foi para os Estados Unidos, para Miami, enquanto aquela galera ficou lá na frente do quartel, tomando chuva, passando Natal, achando que ia ter uma intervenção militar. Pô, isso não é coisa de líder. E é isso, é um cara fraco. Então eu não consigo admitir a liderança dos Bolsonaro. E sobre essa construção em Santa Catarina? E aí Santa Catarina. Pois bem, Santa Catarina é uma eterna bucha de canhão para os Bolsonaro. Assim como muita gente foi para frente de quartel aqui em Santa Catarina e foi largado, o estado de Santa Catarina é só usado como um estoque de votos por eles. Porque se o Carlos Bolsonaro tivesse preocupado em fazer mais uma cadeira no Senado para salvar o pai, concorria na Bahia, concorresse, vamos botar aí, no Distrito Federal, concorresse Rio Grande do Sul, né, junto com o Marcel, concorresse Pernambuco, ganharia, concorresse Rio Grande do Norte, grandes chances de ganhar,
Mas não, ele quer em Santa Catarina, porque é fácil. Mesmo tendo duas moças, uma moça e o Esperidião Amin, que são leais a eles e que iriam ganhar a eleição. Ele tá indo roubar a vaga de outra pessoa simplesmente porque é fácil para ele. Assim como era fácil botar o Jean Renan, que nunca soube nada sobre Balneário Camboriú, ganha a eleição. E aí a galera de Balneário Camboriú ainda vai lá e vota no cara. Aí botaram um cara com graves problemas mentais, sendo vereador em Balneário Camboriú, que é isso. E vão botar ele com graves problemas mentais para ser deputado federal. Aliás, graves problemas mentais que o Carlos também tem, né? São duas pessoas muito atrapalhadas do ponto de vista cognitivo. E aí o que acontece? Pô, não tá claro? Assim como o Bolsonaro usa e abusa dos seus seguidores, dos seus aliados, ele está usando e abusando do estado de Santa Catarina. Santa Catarina entregou tudo para ele, entregou voto, apoio, caravana, doação, apoio quando ele perdeu a eleição. E o que Santa Catarina teve de volta? Teve as estradas durante o governo dele? Houve essa chuva de obras aqui? Houve nada. A maior parte das estradas continua no mesmo estado de perdição. As obras do PAC da Dilma, lá que ligavam o Oeste, os entroncamentos, tudo assim, até hoje, eu até filmei ali. As obras estão rodando até hoje. Não teve nada disso. As obras lá ligando Blumenau, a região de Blumenau até o porto de Itajaí, voaram? Não voaram, não teve nada. A Santa Catarina é apenas usada como estoque eleitoral. E aí eu acho isso uma relação abusiva. Eu não consigo acreditar num tipo de relação política em que o líder faz isso com os liderados. Obrigado pela entrevista, pré-candidato. Esse foi Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão e que faz um roteiro por Santa Catarina, assim como já fez também pelo Nordeste. Boa sorte, sucesso para o senhor na empreitada. Muito obrigado. Estamos torcendo aí. Valeu. Boa sorte. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.